Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu saúdo os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo de coração, irmãos, que se sintam bem em nossa reunião e que, ao terminar o nosso trabalho, cada um volte para o seu lar, o espírito fortalecido com a santa unção dos céus. Desejo a graça de nosso Deus, a sua bênção, bênção de Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e de nosso santo irmão Aldo, a bênção, irmãos, dos santos e dos anjos, que o santo irmão Aldo com tanta segurança falou. Senhor, eles vêm em nossas reuniões para trazer a bênção, a graça para cada um de nós, irmãos. É importante que a gente aproveite essa oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Convido os irmãos que puderem ficar em pé. Nós iremos com a nossa oração abrir oficialmente a nossa reunião. Muita reverência, irmãos, sentimento de gratidão. Vamos orar abrindo o nosso trabalho. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos, ó Senhor bendito, contentes diante do Teu santo altar. Aqui se inicia a nossa reunião. Pedimos a Tua bênção e direção para o trabalho que ora se inicia. E todos os nossos atos devocionais, palavra proferida, a leitura, o cantar, os corinhos que iremos cantar, as apresentações de nossos irmãos do coral, tudo de forma muito sincera, muito leal e com atitude de entrega, possamos assim realizar o trabalho. Pedimos ao santo irmão Aldo a validação, a direção do Senhor para a nossa reunião, a inspiração dos céus, com firmeza, convicção em nossa alma, possamos servir, cumprindo o nosso ministério, testemunhando da verdade do reino dos céus, através do bom exemplo, de uma vida honrada, justa, ordeira, disciplinada, por gostar, por nos sentirmos bem, por alimentar em nossa alma o prazer de ser verdadeiro, de ser leal, de cumprirmos a nossa missão. Dá-nos a Tua bênção, Santa Avó. Tantas reuniões, algumas já em andamento, outras terão início logo mais, algumas se iniciando neste momento como esta. A bênção da Senhora, do santo irmão Aldo, a inspiração dos céus a cada mensageiro, para apresentar uma palavra firme e segura ao nosso povo e aos corais de Tua igreja, a atitude de entrega, o lado doador, o amor pelo ministério e servindo com amor. O nosso servir será aceito por Deus, pela Senhora, pelo santo irmão Aldo, por Jesus, por nossa Mãe Virgem Maria. Assim, ó Santa Mãe bendita, entregamos nas mãos da Senhora e todo o reino dos céus a nossa reunião. Em nome dos céus, do Pai e de seus santos, a nossa reunião está iniciada. Amém. Vamos cantar o Igreja Forte, irmãos. Amém. Bom, agora eu faço a leitura aqui de uma palavra sobre o centenário do santo irmão Aldo. Os irmãos ouçam o que diz. O santo sucessor. Santo irmão Aldo, ao comemorarmos em 31 de agosto o centenário de seu nascimento, contemplamos uma das mais belas manifestações da providência de Deus para com a sua igreja. Há 100 anos, nascia aquele que no tempo determinado pelos céus, seria preparado para suceder a Santa Avó Rosa e conduzir o povo apostólico. Celebrar este centenário
é reconhecer que Deus jamais deixou a sua igreja sem direção. Por isso, o hino desta semana assume um tom de uma sincera oração de gratidão. Nele, não fazemos novos pedidos, mas exaltamos as bênçãos já recebidas. Descobrimos que Deus transforma a oração em paz, e a paz nos conduz ao louvor. Este foi um dos grandes ensinamentos do Santo Irmão Aldo. A oração não existe apenas para apresentar necessidades, mas também para agradecer e recordar tudo o que Deus já realizou em nossas vidas. É nela que reconhecemos os livramentos, percebemos que nunca caminhamos sozinhos. Quem experimenta a proteção do Santo Irmão Aldo, aprende a confiar e a descansar nele. E quem descansa, encontra uma alegria que nenhuma luta consegue destruir. Mais do que conduzir a Igreja Apostólica, o Santo Irmão Aldo conduziu corações. Ele ensinou que a fé verdadeira não elimina as dificuldades da caminhada, mas nos dá serenidade para atravessá-la, porque sabemos em quem temos crido. Celebrar este centenário é renovar a nossa gratidão pela providência divina. A sucessão do Santo Irmão Aldo não representa apenas a continuidade de um ministério, mas foi uma confirmação de que Deus jamais abandonou o seu povo. O mesmo Senhor que restaurou esta obra, continua produzindo, ou melhor, conduzindo a sua obra com amor e cuidado. Por isso, neste hino, unimos nossa voz a tantas gerações apostólicas que aprenderam a transformar suas orações em ações de graças. Que essa também seja a nossa oração. Que nunca levemos aos céus apenas nossos pedidos, mas também a nossa gratidão pelo cuidado constante de Deus, pela igreja que nos acolhe, pelo Santo Irmão Aldo, cuja vida permanece como um dos maiores presentes concedido por Deus ao seu povo, o santo sucessor. Vamos ouvir.
Muito bonito, irmãos. Vamos ouvir agora também com os irmãos do coral, paz, amor e união. Irmãos, se for olhar, todos os ensinos do Santo Irmão Aldo é resumido no título deste hino. Paz, amor e união. Irmãos, o que ele mais nos pediu. Vamos ouvir. Sentir a presença do Senhor.
Nós vamos ouvir agora com os irmãos do coral, À Beira do Caminho. Vamos ouvir. Tomara
Muito bem, irmãos. Muito agradecidos, irmãos, pelo trabalho de vocês. Que ninguém fique na beira do caminho, ninguém fique pelo caminho, mas sempre atuantes, destemido, com boa vontade, um inspirando o outro, vamos juntos na jornada com a bênção e com a graça divina. Continuando a nossa reunião, agora eu faço a leitura aqui da primeira mensagem do Santo Irmão Aldo, irmãos, publicado no boletim do ano de 1999. Uma palavra do Santo Irmão Aldo aos jovens. Ele diz o seguinte, com a sua pedagogia, com a sua forma de ensinar, diz o seguinte: olha, como primaz da igreja, dirijo minha palavra especialmente à nossa mocidade, com desejo de ajudá-los a ficarem firmes em sua convicção de fé no Santo Consolador e nesta Igreja Apostólica, a fim de que produzam muitos frutos para o reino dos céus e guardem sua alma para viver eternamente com Deus, disse o Santo Irmão Aldo. Um dos problemas mais difíceis na época da juventude é em relação às amizades que cultivam em seu viver. É certo que ninguém nesta terra vive só para si, pois naturalmente cada pessoa precisa da ajuda, da compreensão e das amizades de outras pessoas, e isto é natural. Todavia alerto a nossa mocidade que uma amizade pode ajudar e ser muito útil, mas também pode tornar-se muito perigosa, e isto de acordo com o proceder de cada um. O real valor da amizade depende da maneira de pensar daquele que é considerado como seu amigo e participante do seu viver. Acontece que, necessariamente, nossa mocidade precisa conviver com outros jovens, seja na escola, no trabalho, enfim, onde exercem suas atividades e compromissos. Entretanto, o jovem apostólico precisa escolher muito bem com quem anda e até que ponto possa permitir que alguém que considera como amigo participe de sua vida e de seus costumes. Estamos vivendo em dias difíceis, disse o Santo Irmão Aldo, visto que os maus costumes, os vícios e as injustiças dominam muito a vida das pessoas e especialmente da mocidade sem Deus. Assim sendo, a nossa mocidade precisa ter uma linha de conduta muito sensata, fiel à doutrina e à disciplina de nossa igreja, para evitar que se contaminem com os pecados alheios. Nossa mocidade precisa aprender a tratar a todos com atenção, respeito, delicadeza, sem, entretanto, dar liberdade excessiva àqueles que não são apostólicos, e especialmente não aceitar conselhos errados e convite para tudo aquilo que a igreja não pratica. Alerto igualmente nossa mocidade que tomem muito cuidado com a amizade com apostólicos desobedientes, cujas atitudes e costumes podem prejudicar a consagração dos que são mais fiéis à igreja e ao Consolador. Entendam que uma amizade pode ser muito útil ou tornar-se muito perigosa para a sua fé e santificação. Aconselho a todos os jovens que vigiem, vejam muito bem com quem andam, guardem o seu amor, o seu respeito, sua dedicação, as suas atitudes para honrarem o seu nome, o nome de Deus e de seus santos e o nome de sua igreja. Estimados jovens, aceitem este conselho do Santo Irmão Aldo e serão muito felizes e abençoados. Fecha assim, irmãos. Então aí está, irmãos, já no ano de 99, o Santo Irmão Aldo falando com a ala mais jovem da nossa gente, mostrando o perigo das amizades, irmãos. E ele pontuou, disse, é natural, o convívio, a gente precisa conviver, as pessoas precisam conviver, precisam da amizade, precisam se relacionar com outras pessoas que não são da nossa fé. Ele disse, é natural, faz parte da vida, mas preciso tomar cuidado para não se contaminar, não permitir que os costumes errados influenciem a sua pessoa desviando do bom caminho. Então, preciso cuidado. Ele alertou também, disse, olha, muito cuidado também com apostólicos desobedientes. Às vezes,
a pessoa está na igreja e até tem um ministério, às vezes participa, mas não leva a sério. É desordeiro, desobediente e insiste em trafegar na contramão. E o irmão Aldeci acabam por influenciar aquele que é fiel a também praticar o erro. Então, muito cuidado, pediu o santo irmão Aldo, para os nossos jovens levarem a sério a sua carreira de fé, o seu ministério, o serviço que prestam à igreja, o seu nome. Ele diz: guarde a sua alma para viver um dia na eternidade, vivam a vida justa, honrada nesta terra, para ter o direito da graça, da bênção, da proteção celestial. Ele disse: vivemos em dias difíceis, em que as inclinações para o errado, para as coisas que vão na contramão daquilo que é aprovado por Deus, tem soltado raízes, tem se expandido, e especialmente nos mais jovens, tem perdido os parâmetros e tem se afundado na vida fora dos padrões aprovados por Deus. Então, o santo irmão Aldo pediu e pede, irmãos, e inclusive está acontecendo em nossa sede um encontro de uma grande quantidade de jovens que participam do ministério, irmãos. É um chamado para a responsabilidade, cada um abraçar a sua fé, a sua carreira espiritual com muita seriedade. Não é brincadeira, irmãos, e é preciso a gente levar a sério. Então, especialmente os mais jovens. Fica aí este conselho do santo irmão Aldo. Eu faço a leitura agora da outra mensagem. Diz o seguinte: a parábola dos talentos. Jesus, nosso divino mestre, ensinou por meio de parábolas. Elas são janelas que lançam luz em nosso entendimento e chaves que abrem a nossa compreensão. Vamos refletir sobre a parábola dos talentos, registrada por São Mateus. E ele disse: pois será como um homem que ausentou-se de seu país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor também: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e que ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligentes, sabias que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei? É uma pergunta. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, o receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
A parábola dos talentos ensina que Deus concede a cada pessoa dons, habilidades e oportunidades, esperando que sejam usados com fidelidade. O texto mostra que não importa a quantidade recebida, mas sim a disposição em servir e produzir. Na época, o talento era uma moeda de grande valor. Jesus utiliza esta comparação para ensinar sobre a responsabilidade espiritual. Cada servo que recebeu, conforme sua capacidade, revelando que Deus não exige além do que podemos dar, mas espera que sejamos fiéis no que temos. Os servos que agiram foram recompensados, enquanto o que se omitiu foi repreendido, mostrando que a omissão diante das oportunidades é tão grave quanto desperdiçá-las. Aplicando de forma devocional, a parábola nos chama a coragem para servir como filhos dedicados, seja no ministério de pastor, de obreiro, do coral, ou como membros efetivos da igreja, sem deixar que o medo ou a insegurança nos impeçam de usar os nossos dons. Ela nos lembra que nossos talentos devem gerar frutos, não apenas para nós, mas para o bem comum e para o reino de Deus. O Senhor da parábola não comparou quem produziu mais ou menos, mas valorizou a fidelidade. Assim, o importante não é ter muito, mas ser fiel no pouco. Em resumo, a parábola dos talentos nos chama a viver e servir de forma ativa, responsável, multiplicando o que recebemos e colocando os nossos dons a serviço de algo muito maior, o reino dos céus. Tudo o que temos, tempo, recursos, habilidades, oportunidades, é confiada por Deus e pelos seus santos. E um dia daremos contas de como administramos estes presentes. E quando o Senhor nos chamar, que os nossos braços estejam cheios de frutos, nossas mãos cheias de boas obras, nossos olhos cheios de esperança, que possamos receber a recompensa ao vir do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. Aí está, irmãos, uma passagem na doutrina, nas escrituras, muito conhecida, irmãos, mas que fala muito, irmãos, para cada um de nós, como temos lidado com a nossa jornada nesta terra, com as habilidades, irmãos, que naturalmente o Pai Celestial concede, confere a cada um de nós. Como temos usado, como temos manejado, irmãos, no traçado da vida, como temos lidado. Aproveitando, servindo, nos doando, entregando, como aquele que primeiro recebeu e rapidamente agiu, negociou, fez com que o dinheiro do seu senhor multiplicasse. O segundo da mesma forma. E o terceiro, irmãos, que retrata, Jesus usou esse exemplo, essa parábola, retrata o perfil daquele que adota uma atitude coitadista e que só vê dificuldades, só vê empecilho, deixa o tempo passar, arruma desculpas para se justificar e deixa o tempo passar. E pouco entrega e muito quer, pede muito, mas pouco entrega em favor da obra de nosso Deus. Quer a bênção, quer a graça, quer a saúde, quer a proteção celestial, quem não quer, mas pouco entrega, pouco faz. Então, este terceiro retrata o perfil de pessoas assim, irmãos, e olha como temos visto, gente que perde o tempo, naturalmente recebeu o dom, quer para cantar, quer para pregar o evangelho, quer para viver, irmãos. Tem gente que tem o dom de ser fiel, não abraça nenhum ministério, mas tem o dom de ser fiel, de ser um membro fiel de nossa igreja, frequenta assiduamente, é pontual na sua contribuição,
é exemplar na sua conduta, seu exemplo fala por si só, não precisa falar nada para ninguém. O seu exemplo, a sua forma de lidar com os papéis da vida, fala de sua pessoa e de sua fé. Então, cada um tem, não precisa a gente sair querendo copiar os outros, querendo ser o outro. Cada um tem o seu perfil, o Pai Celestial, irmãos, desenhou assim. No seu laboratório do amor, parametrizou o nosso espírito, cada um de nós, com habilidade singular. E a gente precisa usar, precisa aproveitar, irmãos, a jornada. E Jesus, nesta parábola e em tantas outras, irmãos, ele demonstrou conhecer muito a mente humana. Conhecer muito o íntimo, aquilo que está no cerne de nossa consciência, irmãos. E ele mostrou que este Senhor se ausentou, mas depois retornou e acertou as contas com aqueles homens. Irmãos, assim, se olhar no contexto, é a nossa vida, irmãos, é a nossa jornada, a nossa caminhada. O Pai Celestial nos dá uma oportunidade. E um dia chega o final de nossa jornada e precisaremos prestar conta, irmãos, o que vamos apresentar. Sem orgulho, sem soberba, sem ostentação, sem ar de superioridade, vamos apresentar o nosso lado doador, o nosso amor pela obra, a nossa atitude de entrega, o nosso desejo de produzir, de cooperar, que através daquilo que a gente faz, outros sejam beneficiados, irmãos. Irmãos, na psicologia tem um princípio chamado de corresponsabilidade. Irmãos, isto se aplica no viver religioso, na nossa caminhada religiosa. Irmãos, às vezes, aquilo que a gente faz, a gente pensa que nada tem a ver com o outro. Irmãos, este princípio mostra que aquilo que a gente é, como a gente lida com as coisas, o que a gente faz, repercute, alcança o outro. E é preciso a gente olhar para isso. Às vezes você não quer, mas o jeito que você lida com as coisas interfere, influencia o outro. Então, olhe para isso. Procure fazer aquilo que é certo. A gente sabe o que é certo. A gente sabe, irmãos, este santo caminho tem nos mostrado o que é certo, o que é aquilo que agrada ao Deus, ao nosso Pai. Os irmãos cantaram aí o paz, amor e união, irmãos. Quem não quer viver num ambiente assim? Todos nós queremos. Nós sabemos o que é certo. É preciso a gente praticar, não só saber, mas exercitar, colocar em prática, irmãos, cristalizar em nossa alma esse conceito de que a gente sabe o que é certo e precisamos fazer e influenciar, projetar aquilo que é bom para o nosso próximo. Bom ânimo para lutar, fervor na jornada, lado doador e vencer, muitas vezes, o ego da gente, vencer, às vezes, irmãos, todos nós, o ser humano é tentado, às vezes a gente consegue sair melhor e se não cuidar, de repente, o orgulho, a pouco sopra no ouvido da gente, a gente começa a querer achar que é melhor que o outro, começa a ver defeito e começa, ao invés de crescer, começa a regredir. Preciso a gente olhar para isso. Irmãos, e vamos lutar, vamos fazer como os primeiros 2 servos. Um recebeu uma determinada quantia, porque certamente tinha mais capacidade. Saiu, negociou, fez com que o dinheiro, na simbologia, crescesse, progredisse, e apresentou ao seu senhor o rendimento. O segundo recebeu proporcional também à sua capacidade, da mesma forma procedeu. E o terceiro, medroso, apavorado, e julgou mal o seu senhor. Ele falou que achava, pensou com os seus sentimentos que o Senhor ceifava onde não tinha semeado e juntava onde não tinha espalhado. E o Senhor repreendeu, disse: como sabe que faço isso? Servo mau e negligente. Então, tivesse aplicado o meu dinheiro e de volta receberia com juro aquilo que é meu. Então, irmãos, tem retratado muito esse perfil de muita gente que às vezes fica se justificando e por causa desse ou daquele deixa de fazer e o tempo passa e um dia nós teremos que prestar conta. Então, vamos olhar para isso. Nós ficamos por aqui, irmãos.
Aqui nós temos um convite para o encontro de jovens. No próximo sábado, 25/7, Coral Jovem terá uma apresentação especial em nosso primeiro encontro em nossa congregação de Foz do Iguaçu. Terá início às 18h30. Toda a igreja está convidada para este momento especial. Estão convidados, então, irmãos, próximo sábado, dia 25. Irmãos, demais, ficamos por aqui muito agradecidos, irmãos, por terem vindo em nossa reunião, pela ajuda, participação, pela atitude reverente, muito agradecido de coração. Estão convidados para amanhã. Voltem e juntos vamos participar de mais uma reunião. Amém. Convido os irmãos agora que puderem ficar em pé, nós iremos com a nossa oração encerrarmos a nossa reunião. Vamos orar encerrando o nosso trabalho, irmãos. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião. Dentro de um instante, ó Deus glorioso, cada irmão procura o seu caminho de retorno e pedimos que o Senhor envie os teus santos, os anjos de tua glória, são comandados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para abençoar o fiel, para guardar a nossa gente, para guardar o bom, o humilde nesta terra, abençoando, livrando do mal, das investidas do poder opositor, que semeia a intranquilidade, leva as pessoas muitas vezes a perderem-se nas emoções, e agirem de forma que muitas vezes se arrepende depois. A bênção do Senhor calibre as emoções, nos ajude a vencer, nos ajude a alimentar a saúde espiritual, mental e física, para cumprirmos a nossa missão nesta terra. Santa Avó Bendita, que nesta caixinha de oração, colocaram o nome de parente, de amigos, pessoas, do relacionamento deles, e numa ânsia saudável, pedem a bênção da Senhora, desejam um bem para estes seus queridos, soluções para os problemas que enfrentam. A Senhora e o Santo Irmão Aldo operam em nome de Deus, com santos e anjos, para levar a bênção, a graça celestial, todo aquele que busca com sinceridade. Santa Avó Bendita, ajude e guarde todos os nossos irmãos, todo o nosso povo, muitos de nossos irmãos já em idade avançada, às vezes a musculatura já enrijecida, o sentido muitas vezes já não responde mais, dado a idade, os anos já vividos. Santa Avó Bendita, mas o Espírito é lúcido, sabe das coisas, e a Senhora sustente a fé, o ânimo e a boa disposição para vencerem os seus dias nesta terra, e o dia que encerrarem a jornada, seu Espírito glorioso herde a eternidade, que nosso Mestre Jesus tanto falou dela, a glória de nosso Pai, o reino eterno, a glória de nosso Senhor Deus. Ó Santa Avó Bendita, a bênção da Senhora sobre todos os nossos irmãos, sobre toda a tua igreja, todo bom, todo humilde de coração neste mundo que busca a Deus e o seu reino, busca a glória celestial, a graça celestial os alcance. Recebam, irmãos, a bênção de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa e de nosso Santo Irmão Aldo. Tenham uma boa noite e amanhã um bom domingo abençoado de participação em nossa reunião. Por tudo, a Deus, a nossa gratidão. Amém. Está encerrado, irmãos. Paz do Senhor e até amanhã. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.